Bom, dando prosseguimento aí à nossa conversa sobre a teoria geral das religiões, né, uma teorização das religiões que estava acontecendo ali no século XX, no início do século XX, como eu prometi no último vídeo, a gente vai conversar sobre Rudolf Otto, né, que é uma pessoa que vai ter um grande impacto assim na teoria das religiões, nos estudos de religião. Mas detalhe, agora no estudo geral das religiões, né? Não só dentro dessa disciplina que eu estou chamando de ciência da religião, mas principalmente nas reflexões sobre religião que acontecem nas ciências humanas como um todo, né? O Rudolf Otto ele é um camarada que vai basicamente dividir as águas aí, né? O antes e o depois dele. Para que você entenda todo o impacto da obra do Otto, você precisa lembrar os problemas com os quais o início do século XX está lidando, né? Aqueles teóricos lá. Como eu falei no último vídeo, estou resgatando aqui em resumo, né? Havia uma busca pelo que as religiões têm em comum. O grande dilema se dava basicamente no encontro entre essas três religiões, ou esses três tipos de religião. Né? Você tem que lembrar aqui que quando eu uso a palavra budismo, existem diferentes tipos de budismo, cristianismo, existem diferentes tipos de cristianismo. Assim como nesse jargão aqui, né, usado aqui, primitivas, né, entre aspas, ou o Durkheim preferia elementares, né, mas também se falou, né, no século XIX, além de selvagem, né, havia uma religião selvagem, né, mas de que nós estamos falando? Dos povos, né, do Novo Mundo, Novíssimo Mundo e da África, né, América, basicamente. Nós estamos falando também da Austrália, né, e Oceania ali, aquelas ilhas que ficam em cima da Austrália, e nós estamos falando também da África ali, do interior da África. O que acontece? Essas religiões aqui, elas acreditam em seres divinos, ou seres espirituais. De alguma maneira, elas têm lá os seus espíritos, né, que de alguma maneira parece com o cristianismo. Mas elas não têm a instituição social que o cristianismo tem, que é a igreja. Não tendo a igreja, é muito difícil delimitar o que é religião e o que é cultura. Né? Parece que esses povos nem têm religião, porque tudo é religião. No caso do budismo, o problema é diferente, mas não menos complicado. Né? Eles têm os mosteiros budistas. Então isso não é a mesma coisa que igreja, mas parece. Tem liderança, cria uma certa diferença entre o que existe fora do mosteiro e o que existe dentro do mosteiro. Há ali algum tipo de divisão. Mesmo que não seja a mesma instituição, há alguma instituição. Porém, cadê os deuses? O budismo não tem Deus. E aí nós estamos com um quiprocó danado aqui para resolver. Né? Porque a gente precisa descobrir como que esses conjuntos se aproximam. Se é que eles de fato se aproximam, como o gráfico aqui dá a entender. Né? Entendam, gente, que a busca pelo elemento comum ela é importante para dar uma série de respostas a perguntas que ficaram em aberto no século XIX. O Max Miller, fundador da ciência da religião, ele mesmo deu palestras e mais palestras sobre a definição de religião, porque era muito difícil resolver isso. Né? A gente tinha uma caracterização primária, que era a aproximação dos demais elementos aqui ao cristianismo, né? De certa maneira, as tradições que tinham alguma coisa parecida com o cristianismo, a gente foi colocando para trabalho, bota em cima da mesa e vamos trabalhar em cima delas. Né? Mas na hora de aproximar, tinha o problema de por que a gente está colocando em comum. Entende? A gente precisava de uma definição, ou pelo menos se acreditou, né? O Cornelius Steele já desencantou disso de cara. Ele falou, ó, se ficar tentando definir vai dar ruim, né? Mas nem todo mundo agiu como Cornelius Steele, porque a definição de religião é de fato um problema. Deixá-la para a filosofia não é resolver o problema, né? É simplesmente abrir mão de discutir esse problema porque tem outros para resolver, né? Mas
O problema se manteve ali a respeito da definição de religião. Por quê? Se você definir a religião, você consegue discutir outros dois temas que são extremamente importantes, que é qual religião veio primeiro. Sacou? Você acha o elemento mínimo, você consegue ir atrás dele e tentar rastreá-lo na história. E aí decidir o que vem primeiro. E decidir também a origem, né? O que é que causa isso, né? De onde vem essa coisa que a gente chama de religião? Então, o problema da origem e o problema do ordenamento histórico, né, são graves. E a definição ajudaria a resolver esses outros dois problemas. Por trás dessas três coisas, tem a ideia de encontrar o elemento comum. O Söderblom, no último vídeo eu não avisei, né? Ele é sueco, né? Tava trabalhando lá na Suécia, mas rodou ali a Europa toda, deu a contribuição dele, e aí ele fixou o sagrado como um elemento importante para as religiões. Durkheim estava trabalhando nisso, na França, mas o Söderblom basicamente é aí a pessoa que está fixa num departamento dedicado às religiões, esse é o critério que eu uso para definir o que é a ciência da religião. Tinha um departamento lá em Uppsala, né, na Suécia, em que o Söderblom estava trabalhando, dedicado às religiões, e aí ele deu a contribuição aí de que a gente abrisse mão da ideia de divindade, abrisse mão da ideia dessa instituição social como elementos muito importantes para as religiões. Para definir religião, vamos atrás dessa característica, né? Reconhecer coisas como sagradas como uma característica importante das religiões. Só que isso não resolveu o problema. O problema se manteve. Por quê? Porque quando você reconhece coisas como sagradas, você está fazendo isso pela sua razão? Pelo exercício racional? Se você está fazendo isso pelo exercício da razão, então qual é a diferença entre ética e religião? Por que você não está reconhecendo aquilo por uma filosofia, por uma ética? Por que isso é reconhecido como religião? E é aí que entra o Rudolf Otto. O Rudolf Otto, ele vai atrás dos elementos não racionais da religião, ou não dados à razão. O Rudolf Otto, ele vai pegar o sagrado enquanto adjetivo, né? Não que o Söderblom não trabalhasse com o sagrado como substantivo. Söderblom, em alguns momentos, ele nomeia o sagrado, né, durante os textos dele, como alguma coisa que de fato exista, né? Mas o Rudolf Otto, ele vai enfatizar mais isso. O Söderblom, ele ainda está trabalhando no sagrado como um adjetivo de coisas que podem ser reconhecidas como sagradas ou não. A ênfase ainda está nesse qualitativo. O Rudolf Otto não. Ele vai pegar uma coisa para chamar de sagrado. Uma coisa de fato existente no mundo. Porque ele quer encontrar o objeto chamado religião. Esse exercício do Rudolf Otto é muito importante para uma série de coisas, assim, na época, mas principalmente para poder superar o evolucionismo. Eu acho que nos próximos vídeos vocês vão perceber como a gente teve dificuldade de entender que teorias têm validade limitada. Toda teoria tem validade limitada. E teorias que valem numa disciplina não valem na outra. Nesse primeiro momento ali do século XX, a gente está tentando integrar a ciência, né? Que foi o que a gente herdou do século XIX. Só que à medida em que a gente vira a chave do 19 para o 20, a gente vai aprendendo a duras penas que não é porque a biologia se impôs a partir de Darwin que existe uma história geral da realidade, né? De certa maneira, tá todo mundo no mesmo espaço, existe uma única evolução acontecendo em tudo, que essa teoria seja válida também para lidar com coisas que seres humanos fazem, com as criações humanas que a gente está chamando aqui de religião, de sociedade, de cultura. Né? Essa teoria não necessariamente vale para tudo. E para enfrentá-la é que o Rudolf Otto, de certa maneira, ele vai buscar um elemento comum que você não vai mais tratar, né, como uma forma rudimentar de religião, mas como uma forma legítima de religião, que possa ser encontrada em qualquer lugar. De certa maneira, ele está combatendo as teorias evolucionistas que vieram antes dele. E ele vai fazer isso procurando elementos não racionais que possam ser encontrados, curiosamente, na religião mais racional de todas, né? Que é o cristianismo, né? Aquela que tentou, pelo viés protestante, racionalizar ao máximo a religião. Né?
Apesar dessa racionalidade, ou desse racionalismo todo, o cristianismo ainda preservou elementos que não são dados à razão. Por isso são chamados de irracionais. Pelo menos é assim que foi traduzido aí na versão portuguesa brasileira, né, da Sinodal aí, né, o Sagrado do Rudolf Otto, né, o subtítulo vai remeter a aspectos irracionais, né. Só que esse irracionais, assim, no original alemão, ele dá problema, porque, na verdade, poderia ter sido traduzido como arracionais, né, ou seja, não dados à razão. O que não é dado à razão dentro da religião? É o que o Rudolf Otto vai chamar de numinoso. Para o Rudolf Otto, sagrado é uma categoria que dentro dela tem duas coisas. De um lado, a racionalização. Tá tudo certo. Mas a racionalização do quê? Do numinoso. A experiência do numinoso é uma coisa não dada à razão. É uma coisa emotiva. Ele vai procurar esse elemento chamado numinoso em contraposição à ética, em contraposição ao direito, em contraposição a uma série de coisas que podem ser compreendidas como sendo racionais. E o que é a parte racional? É a tentativa de racionalizar sobre isso. Essa teoria do Rudolf Otto vai ser extremamente interessante para uma certa psicologia da religião. Por quê? Porque você vai começar a compreender como que o sujeito religioso se comporta diante das coisas que ele considera sagrado. E aí o Rudolf Otto vai tomar como ponto de partida uma coisa que ele chamou de sentimento de criatura. O sentimento de criatura é o sentimento de ficar pequeno diante de uma coisa reconhecida como muito maior que você. Do lado de cá, o lado humano, há o sentimento de criatura. É o sentimento a respeito de si mesmo. E do lado de lá, há o sentimento a respeito daquilo que eu considero sagrado. Ou seja, o sentimento a respeito do luminoso. Ele é percebido com algumas características que Rudolf Otto conserva no latim para tentar recuperar ali e preservar o seu sentido. Ele vai chamar do mistério, tremendo e fascinante. Aqui eu estou aportuguesando, né, para ficar mais fácil a didática do vídeo aqui. É mistério, por quê? Porque é reconhecido como totalmente outro. E é tremendo porque ele, num certo sentido, gera tremor e temor. Mas também é fascinante. Por quê? Porque tem uma capacidade de atrair pela sua diferença. Essa teoria do Rudolf Otto, ela acaba servindo para dar à religião um certo núcleo. Ou pelo menos uma hipótese de núcleo. E isso vira, gente, uma coqueluche na Europa. Isso se espalha igual rastilho de pólvora. Se espalha para uma série de disciplinas e cai também dentro da ciência da religião. A teoria dele é muito legal, né? Vocês devem ter percebido aí que é empolgante o jeito que ele apresenta. Só que aí eu te pergunto, para a gente caminhar para o final do vídeo. Essa teoria é uma teoria da ciência da religião? Porque a gente tem que se perguntar assim. Depois do Otto, muita gente vai chamar esse exercício do Otto de fenomenologia da religião. Lembra que eu dividi a ciência da religião como tendo dois lados? Um fenomenológico e um histórico? Aliás, eu não, né? O Chantepie de la Saussure, né? O Chantepie dividiu esses dois lados. Tem gente que vai confundir. O Otto, gente, ele ganha uma fama tão grande que tem gente que vai confundir fenomenologia com esse exercício do Otto. Agora, curioso é que o Otto, em nenhum momento da obra, fala que o que ele está fazendo é fenomenologia. Vocês devem lembrar que o meu critério para definir o que é disciplina ou não é uma mesa de trabalho. E essa mesa de trabalho, o que eu chamo ela? Instituições, eventos e revistas especializadas naquela disciplina. É isso que eu estou chamando de disciplinar uma determinada forma de conhecer o mundo. Né? Uma disciplina é mediada por essas três coisas aqui. Quando Otto escreve um livro, ele não está submetendo a nenhum desses critérios. Ele está trabalhando quase que de forma indisciplinada. Agora, durante o livro, ele dá algumas pistas.
Nenhuma delas remete à ciência da religião. Aliás, essa é uma questão da tradução da sinodal. Na tradução da sinodal, a palavra ciência da religião aparece algumas vezes lá. O Otto fala dela. Mas em nenhum momento essa era a palavra usada no alemão. Não é Religionswissenschaft que aparece no alemão. É psicologia da religião o que aparece lá. Porque no fundo, gente, o que o Otto está fazendo? Otto é esse camarada aqui que trabalha entre duas mesas. Ele foi, sim, professor de ciência da religião e trabalhou durante boa parte da sua vida ali na Alemanha configurando uma ciência da religião. Agora, daí, a gente chamar o livro O Sagrado de um livro de ciência da religião ou um livro de fenomenologia da religião não é muito exato. Por quê? Porque ele está na fronteira entre duas disciplinas. Otto tem um doutorado em teologia, é especializado em teologia luterana. O ponto de partida dele é a experiência de Lutero. Agora, ele está aqui produzindo um jeito de, dentro da teologia, a teologia conseguir fazer a leitura das outras religiões. De certa maneira, ele é um percursor desse olhar, da própria teologia para as outras religiões. Não o olhar da ciência da religião, que se quer independente de quaisquer adesões. Mas ele está produzindo um jeito do cristianismo entender as outras religiões. Eu vou aprofundar isso em outros vídeos. Mas, para início de conversa, assim, sobre o que é fenomenologia da religião, eu quero que vocês tenham em mente que fenomenologia da religião não necessariamente é o que Otto faz. Agora, que Otto tem um grande impacto em tudo o que se pensa sobre religião depois dele, isso tem. E isso vai ser importante para o que a gente vai conversar na próxima aula. Agora, se você quiser entender, de fato, o que é fenomenologia da religião, talvez o marco zero, para você poder entender isso, não seja Rudolf Otto, mas seja o Gerhard Vanderlee, que está trabalhando não na Alemanha, como está o Rudolf Otto. Está trabalhando na Holanda. E é o assunto do próximo vídeo. Tá bom? Então, lembrem-se sempre do Rudolf Otto como esse cara aqui, ó. Ele vem aqui nessa mesa, trabalha um pouquinho, vem na de cá, trabalha um pouquinho. Tanto é, ó, vou te dar um outro critério, né? O Otto sempre trabalhou com religiões orientais, fez a carreira dele nas religiões orientais, mas usa muito pouco de religiões do Oriente para produzir o sagrado. Por quê? Porque o sagrado não é um texto que ele fez pensando exatamente na ciência da religião. Não era exatamente isso o que ele estava fazendo. Ele mesmo diz assim. Agora, tem muita gente, né, meu cara, que fica falando mal dos autores sem ler eles, né? Tem hora que é bom botar a bunda na cadeira e um livro na frente dos olhos e ler, né? Mas, enfim, a gente conversa mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Se você tá gostando, dá o like aí, compartilha, chama mais gente para essa discussão, que a gente vai se manter aí. No próximo vídeo, aí sim, a gente vai pro marco zero da fenomenologia da religião, que, meus caras, não é o Rudolf Otto. Tá bom? Até mais.